Olá, meus queridos, prazer, estamos aqui de volta. Eu gostaria de mencionar, nesse breve vídeo que eu vou fazer aqui, na verdade, uma introdução que eu quero fazer para uma abordagem um tanto quanto profunda a respeito de um assunto profético que diz respeito a uma das doutrinas fundamentais da organização Torre de Vigia, que é a doutrina a respeito de 1914. Nessa organização já se teve diversas interpretações sobre o significado de 1914, e uma das mais recentes é que 1914 é o ano em que eles dizem que Jesus foi entronizado nos céus de modo invisível, iniciou a sua presença invisível, iniciou o tempo do fim e findou ali o tempo dos gentios. São termos, terminologias que quem é membro da organização talvez conheça um pouco mais. Mas a base de toda essa interpretação está a base bíblica que eles alegam, na verdade, o corpo governante, que é a cúpula que assume o poder, que são chamados também, eles se autoproclamam os guardiões da doutrina na organização Torre de Vigia. O texto principal onde ele se baseia é Daniel capítulo 4, que diz respeito a um sonho que o rei Nabucodonosor, aquele que conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou cativos os israelitas para Jerusalém. Então, esse rei Nabucodonosor, tendo como um dos seus principais conselheiros e sábios na corte, tinha Daniel, que era o profeta, e ele teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho de uma árvore imensa. Essa árvore imensa ascendia aos céus e ela foi cortada e foi colocado selos nela. E ela deveria ficar selada por 7 tempos. O rei não entendeu aquilo, pediu ajuda e chegou-se a Daniel, o profeta, que fez a interpretação e o ponto que nós queremos mostrar. E antes de ler, gostaríamos de dizer isso. O corpo governante continua insistindo que esta árvore representa o reino de Deus que foi tirado do domínio humano e ficou sem reis, representando a Deus, a Jeová, por 7 tempos. E eles calculam esses 7 tempos como sendo 7 tempos de semanas. Então, 7 tempos seriam 7 anos. 7 anos, na verdade. 7 anos. Aplicando uma regra profética que eles aplicam quando acham conveniente, de que cada dia representa um ano. O ano bíblico lá tendo o ano bíblico tendo 360 dias, 7 vezes isso vai dar 2.520 dias. Um dia por um ano, 2.520 anos. Como eles insistem em dizer que Jerusalém foi destruída em 607 a.C., que é uma data deles, que todos os eruditos historiadores discordam, na verdade toda a história confirma que Jerusalém foi destruída por Babilônia em 586 para 587, ou um outro, não se sabe exatamente qual o ano, mas foi por volta de 586 ou 587, por isso fica escrito assim, 586/587. Eles dizem que foi em 607, aí somam 2.520 anos, levando em consideração a inexistência do ano 0, do ano 1 a.C. para o ano 1 depois de Cristo, não havia o ano 0 ali, cai-se em 1914. É a conta maluca que os irmãos morrem de pavor, a maioria, de explicar isso para os estudantes. E aí a base está aqui. Mas será que a árvore do sonho de Nabucodonosor representava o reino de Deus? Vamos deixar que a Bíblia mesmo diga? Daniel, usado por Jeová para interpretar, disse assim, Daniel 4:20, Daniel falando para o rei Nabucodonosor. A árvore que o Senhor viu e que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível a toda a terra, que tinha bela folhagem, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais selvagens e em cujos galhos residiam as aves dos céus, é o Senhor, o Rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte, e a sua grandeza cresceu e atingiu os céus e o seu domínio e os confins da terra. E eu vi um vigilante, um santo, que descia dos céus e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre no meio da relva do campo, que ele seja molhado pelo orvalho dos céus e que a sua porção seja com animais selvagens.
até terem passado sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. É o decreto do Altíssimo que atingirá o meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio dos homens, e a sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer, como os touros, e será molhado pelo orvalho dos céus. E passarão sobre o Senhor 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Ponto. O profeta Daniel diz que a visão, o sonho, a árvore representa quem? O rei Nabucodonosor. Sobre ele passariam 7 tempos. Ele seria humilhado por 7 tempos. É só isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 4:6 diz: não vai além das coisas escritas. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. O corpo governante, para poder fazer valer as suas profecias malucas, apocalípticas, e dar datas para o tempo do fim, e dizer que o fim ia vir em 1914, 1920, 1925, a ressurreição do santo, 1941, 1975, 1994, o ano 2000. Tudo baseado nesta profecia, onde eles aplicam o sonho que Daniel, Daniel, inspirado por Deus, disse que representa Nabucodonosor. O corpo governante, que admitiu, na Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, que eles não recebem revelações da parte de Jeová e nem são perfeitos e podem errar nas suas interpretações e doutrinas, insistem ainda em dizer que a interpretação deles está certa, que eles podem aplicar a árvore a quem eles quiser, ao reino de Deus, ao reino de Satanás, pode significar o domínio da Rússia, pode significar a União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o que eles quiserem. Os irmãos da organização não vão poder questionar, eles vão ter que aceitar isso como verdade. Quem discordar vai ser expulso como apóstata. Mas a implicação disso tudo é que todas as doutrinas da organização prevalecentes hoje estão alicerçadas em cima desta ideia. Com esse assunto, eu tenho aqui o apoio, eu quero dar os créditos para a irmã Elisete, onde ela fez uma defesa a respeito da destruição de Jerusalém em 587 e mostrou provas bíblicas, mostrou nas publicações da organização que a organização se contradiz. E nós vamos trazer, eu tenho alguns áudios com as explicações dela, a gente vai tentar fazer aqui trocar, Ora eu vou tentar explicar alguma coisa, ora eu vou botar o áudio dela com as explicações, as tabelinhas que ela montou, carinhosamente passou para mim. Porém, os irmãos, inocentemente, acabam engolindo, porque eles têm que engolir o alimento podre que o corpo governante coloca à mesa para eles. Então essa é só uma breve introdução do assunto 1914, 607, destruição de Jerusalém, ou 587. Vamos analisar isso com o passar do tempo. Foi um prazer. Até os próximos vídeos. Até lá.